A paz, Senhor Jesus, irmãos. Às vezes nós não entendemos como que o mundo espiritual ele se move em torno das nossas escolhas, das nossas atitudes. Tem um texto da Bíblia que ele mostra bem isso, que quando nós nos voltamos ao Senhor, as coisas mudam, os desdobramentos são outros. Quando nós abandonamos o Senhor, isso traz consequências. Nenhuma escolha nossa passa desapercebida no mundo espiritual. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 15, a partir do versículo 2, o profeta Azarias, ele vem e dá uma palavra ao rei de Judá, o rei Asa. Asa era filho de Abias e Asa foi pai de Josafá, neto de Roboão e bisneto de Salomão. Quando ele se vê numa situação impossível de ser vencido um grande exército, o exército do Etíope, com mais de 1 milhão de soldados, Asa tendo um exército que era metade, o profeta diz assim para ele: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda sorte de angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Que palavra maravilhosa, irmãos. Talvez seja essa aqui a síntese do nosso deserto. Que texto profundo. O Senhor está conosco, enquanto vós estáis com Ele. É algo condicional. Enquanto estamos com Deus, enquanto buscamos a presença dEle, Ele também está conosco. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Isso fica bem claro quanto às dúvidas que se tem, os questionamentos que se levantam. Eu devo continuar orando, eu devo continuar buscando, eu devo continuar pedindo. Muito claro, né? O texto é que ele já responde: se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. O versículo 3, ele fala do estado de Israel, o estado espiritual, que era o mesmo estado que o nosso quando entramos no deserto. Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Faltava 3 coisas para Israel: Deus, sacerdote e lei. Nós andávamos da mesma forma, distantes do Senhor, distantes de Deus, sem ter acesso a Ele, porque o sacerdote era aquele que falava da parte do povo para Deus, ensinava o povo acerca da palavra, e sem lei, não vivíamos em obediência à palavra de Deus. Mas aí o texto no versículo 4 diz: mas quando na sua angústia se voltaram ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Quando nós nos voltamos a Deus, nas angústias da vida, nos vales, nos desertos, nas cavernas, nós achamos o Senhor. Naquele tempo não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Interessante que essa palavra o Senhor me deu no início do deserto. Todo dia havia uma briga. Quando um saía, o outro brigava. Quando o outro saía, o outro brigava também. Brigava na ida e brigava na volta. Era uma coisa terrível. E o texto ele diz isso: nem para o que entrava, nem para o que saía havia paz, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam. Estava acontecendo isso no reino de Judá, no meio do povo de Israel, mas foi uma permissão divina, e o texto ele diz: porque Deus os perturbara com toda sorte de angústia. E aí no versículo 7 ele vem com uma injeção de ânimo e ele diz: mas esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Esforço, perseverança e recompensa. Essa é a nossa jornada. Se esforçar, mesmo quando parece que é impossível continuar. Não largar a mão da boa obra, da busca, do deserto, da batalha, porque há uma recompensa para nós. Quando Asa ouviu as palavras do profeta, ele cobrou o seu ânimo. Ele tirou as abominações, ele apregou uma grande reforma no reino do sul, Judá e Benjamim, de maneira que até aqueles que vinham de outras tribos também receberam uma bênção. E o exército foi se fortalecendo e o povo foi se fortalecendo. Asa foi um homem que, enquanto ele buscou a Deus, ele teve as maiores vitórias. Ele foi um rei muito bem sucedido. Mas momentos vieram em que a confiança de Asa ela saiu de Deus e passou a estar nele mesmo. Quando o rei do norte, o rei de Israel, o rei Baasa, ele se levanta contra Asa,
Asa faz uma aliança com o rei da Síria, Ben-Hadad, e isso aborrece a Deus. Deus envia um profeta até Asa, chamado Hanani, e o profeta Hanani diz o seguinte para Asa: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para se mostrar forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Esse texto aqui, irmãos, eu tenho para mim como... Sabe aquele texto que você guarda no seu coração e você fala, é um lema de vida? É esse texto. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Toda a terra. Não tem nada que esteja em oculto aos olhos de Deus. Não tem nada que Deus não veja. Não tem nada que Deus não lance, não pese sobre uma balança, e uma balança justa. O homem pode esconder tudo de todos, mas não esconde nada de Deus. O salmista ele diz, ainda que eu vá no mais profundo abismo, até ali o Senhor irá. O Senhor viu a atitude de Asa, o Senhor sondou o coração dele, viu a falta de confiança quando ele entra numa aliança que ele não deveria ter entrado. Nós oscilamos no deserto. Nós oscilamos. Mas que fique o primeiro texto que eu li, guardado no coração do irmão e da irmã. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Continua firme. Continua no Senhor. Continue confiando. Continue lutando. Permaneça na mesma posição, porque o milagre ele acontecerá. A paz do Senhor Jesus.